inacreditável. E aí devemos lembrar que a Sabesp foi recentemente privatizada e veja só os problemas que vão se somando. Não é só o descumprimento, a sonegação de direitos que foram adquiridos pela nossa comunidade e que ela, por sua força, ignora. Mas vejamos, do triênio de 2021, 2022 e 2023, a Sabesp teve em cerca de lucros, e aí a Sabesp ainda pública. A Sabesp pública ela teve lucros cerca de 3,6 bilhões de reais. Mas a partir de julho de 2024, ela foi privatizada. E de 2024, 2025 e até agora, ela triplicou basicamente os seus lucros. Sim, saiu de 3,6 bilhões e foi para 9,3 bilhões. E isso me deparei ali no Barnabés, a querida Márcia, a querida Rosa, que clamam por um direito de ligar o seu esgoto numa via que já está lá. E não consegue há anos. Interpela a Sabesp, daí você vai descobrir. 47% do pessoal foram demitidos, sumariamente demitidos. Aquele pessoal que tinha todo o conhecimento. Demissão em nome do quê? Do lucro. 47% do pessoal, logo que vem a privatização, é demitido. Vemos aí o caso, por exemplo, do nobre Arlindo, que há anos prestava serviço e teve que se desligar da Sabesp, porque, olha, não, a gente agora quer mão de obra barata, desqualificada, mão de obra que não tenha custo, porque a lógica agora não é mais a prestação de serviço decente. A lógica agora é ampliar, multiplicar, triplicar os lucros da Sabesp. E mais, enquanto os funcionários regulares da Sabesp receberam de aumento durante esse período, no máximo, 5,3% de aumento, os seus diretores, caro presidente, que já não ganhavam pouco, ali com a Sabesp pública, era 97 mil por mês. Sabe quanto que os diretores da Sabesp ganham hoje? 708 mil por mês. 708 mil reais por mês. É por isso que o caso da Márcia, de repente, a sua conta subiu inexplicavelmente, sem nenhuma justificativa, sem nenhum vazamento interno, mas sobe e depois desce. Parece que é assintoso a coisa. Parece que fazem isso para multiplicar mesmo os lucros. E nós temos visto o quanto que nós, uma região de manancial, cuja proposta, lembro, quando a nossa saudosa Dona Cida lutava lá para o 100% do saneamento, né, nessa luta para que isso acontecesse em razão da transposição, eles ignoraram absolutamente. E continua a nos ignorar. Portanto, é necessário que a gente exija o direito. Quantos bairros ainda estão clamando por água potável? Nessa terra de água potável, nesta terra em que a Sabesp não gasta um tostão sequer para processar essa água. Ela captura a água lá da Bilis, mas a Bilis está totalmente contaminada. E é a Bilis que eles querem nos transformar se esta lei específica é aprovada do jeito que está. Ela tem que ser aprovada, mas dentro de prestações de conta, sem passar o trator na nossa comunidade, porque exigimos respeito do Estado de São Paulo. Venho também reiterar aqui a necessidade de fazer as podas ali na rua Gisleide Oliveira. Estava passando lá e, de fato, eu até falei pro nosso querido cidadão que nos interpelou, inclusive nós estamos em dívida. A gente cortou um coqueiro aqui e a gente não repôs ele, porque dos grandes meios para enfrentar as urgências climáticas, os extremos, é a gente começar a arborizar nossa cidade. E aí eu falei para ele, a gente indica, mas aí o meio ambiente tem que vir aqui para ver se o coqueiro de fato é um risco e, se tiver que arrancar, propor uma reparação, porque árvores dentro do meio urbano é sinal de bem-estar. A gente criou aquela ideia de que árvore no meio urbano traz sujeira. Para a gente enfrentar essas urgências climáticas, aquilo que está nos prometendo, inclusive para esse ano, um El Niño jamais visto, né? Que as águas do Pacífico estão aquecendo e terão um efeito muito intenso no nosso clima. Portanto, é importante a gente frisar esses elementos. Venho aqui trazer também e cobrar a administração pública, por exemplo, em 7 de janeiro de 2026, ou seja, o ano legislativo nem começava, a gente pediu, isso que é a nossa obrigação enquanto legisladores. Solicitação de encaminhamento de planejamento de ações e execuções da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. 6 de janeiro. Ainda não recebemos esse plano. Esse plano que envolve contratações de terceirizados, esse plano que faz o inventário dos servidores, de tudo aquilo que tem como recursos. É importante a gente saber isso, porque, às vezes, quando a gente não sabe, a gente cobra mais da secretaria do que ela pode nos dar. Mas quando você sabe o planejamento dentro dos recursos, você sabe, olha, isso não dá para cobrar porque a gente não tem os recursos.
E para a gente saber, que peço aí que a nossa Secretaria da Agricultura e do Meio Ambiente possa responder. Acho que já foi tempo bastante. 6 de janeiro, 7 de janeiro. É importante que isso se cumpra. Também temos sido sempre interpelados, e isso faz parte, por isso que uma lei específica é importante. Não estou aqui contra a lei específica, a gente precisa que uma lei específica seja aprovada, porque a gente se depara sempre com extensão de rede de energia elétrica, extensão de rede de água, e a nossa população é extremamente punida por isso. E não dá, a gente tem que dar conta, e a lei específica é importante para isso, porque todos os dias surge uma rua, todos os dias surge uma necessidade de extensão de rede de água. Portanto, a gente tem que pensar uma lei específica que estabeleça zonas de habitação social para que o nosso povo tenha o acolhimento e isso cesse no nosso município. Fiz um requerimento de 9 de janeiro, buscando da nossa Secretaria de Infraestrutura e Obra acerca das razões pelas quais as cartas de anuências têm sido negadas. Sabemos que muitas vezes a prefeitura está com alguns litígios, mas eu quero saber, eu preciso saber, porque daí eu posso cobrar a medida certa, sem ficar cobrando populistamente a nossa população, a nossa administração pública.